tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, que você esteja aí com o seu coração cheio de alegria, de expectativa para uma semana novinha, para uma semana linda que Deus tem para você, para mim, para todos nós. E essa semana linda depende muito mais de nós do que de Deus, não é? Da nossa postura, das nossas escolhas. E eu espero que você escolha agora ficar comigo o programa todinho, porque com certeza você vai aprender, crescer e ser abençoado. Bom, infelizmente, as drogas fazem parte da realidade de famílias mundo afora. Cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas em 2020. Isso é o que aponta o relatório mundial sobre drogas em 2021. Como as famílias podem agir para tentar impedir isso, prevenir esse problema? Como acolher uma pessoa que está passando por problemas relacionados ao uso de drogas e as famílias que são tão atingidas por esse mal terrível? Para falar sobre esse assunto, convidamos o presidente da Abraço, Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas, Jânio Miranda. Tudo bem, Jânio? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter vindo, querido. Nós que agradecemos. Então, daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre esse trabalho tão importante, como pode ajudar a comunidade, como as pessoas também podem ajudar e participar com vocês. Perfeito. Né? Abraçar vocês. Pois é, e esse é a proposta do Abraço, trabalhar para que todos estejam sempre felizes. Né? Exatamente, obrigada, viu? Daqui a pouco eu volto. Feliz é a felicidade verdadeira, né? Porque eles acham que eles estão felizes usando drogas e graças a Deus a gente sabe que tem uma fonte da alegria que é o Senhor Jesus e que essa alegria não passa, né? Nunca. Na cozinha tem uma receita daquelas para a gente salvar na listinha de receitas saudáveis. É o espaguete nutritivo. Quem vai nos ensinar é a empreendedora Luciana Braga. Tudo bem, Luciana? Tudo bem com você? Também, tudo bem. Obrigada por ter vindo, Eu que agradeço querida. o convite. Tô vendo aqui que tem alguns legumes. Sim. E não tem a massa, então é um macarrão sem massa. É uma espaguete de cenoura. Que pode ser de abobrinha também. Pode ser de né? abobrinha, pode ser com macarrão sem glúten, macarrão vegano ou a própria massa normal. Maravilha. Então daqui a pouco eu volto pra gente aprender. É fácil? Muito fácil e rápido também. Delícia. E gostoso, né, Laura? Delicioso. Todo mundo vai aprovar. Eba! Mas principalmente agora, hoje, eu e o meu convidado Jaime, que vamos provar aqui ao vivo e depois em casa. Ela tá toda feliz, já comemorando, né, Jaime? Isso mesmo. Obrigada, viu, Luciana? Daqui a pouco eu volto pra gente conversar e, claro, aprender essa delícia. Tá, joia, tô esperando. Obrigada. Bom demais? Tem palavra do coração de Deus pro seu coração e muito mais? Então fique comigo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. Combinados? O Sempre Feliz de hoje já começou. Bom, provavelmente você conhece alguém, já conviveu, ou talvez até você mesmo que está assistindo a gente, que luta contra a dependência química. O que a gente pode fazer por um familiar, um amigo, um conhecido que entrou para esse mundo da dependência química? O meu convidado de hoje é o presidente da Abraço, Associação Brasileira de Acolhimento, Prevenção à Dependência Química. Ele é conselheiro em dependência química, é gestor em projetos sociais desde 1985 e veio para bater um papo comigo para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho tão importante. Então, eu estou recebendo hoje mais uma vez, muito obrigada, Jânio Miranda, por ter vindo, né? Eu estava falando aquela hora sobre a Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas. Primeiro, eu quero saber do comecinho, né? Como é que você sentiu esse desejo de abrir esse trabalho, de começar esse trabalho tão importante? A Abraço foi fundada, né, há 39 anos pelo saudoso professor Elias Murat. Eu assumi a gestão como presidente há 5 anos, mas iniciei a minha trajetória em projetos sociais, especificamente na área da dependência química, em 1981, quando vítima da droga, né? Eu tive a oportunidade de poder me restaurar no Desafio Jovem de Brasília, me recuperei, trabalhei, então são 42, 43 anos trabalhando nessa área. E aí surgiu essa oportunidade de assumir a Abraço há 5 anos
E nós estamos lá dando continuidade ao legado do professor, né, que é um legado bonito, a história dele é muito, né, foi um trabalho sempre consistente. E hoje nós temos realmente assim, uma atuação em todo o estado de Minas Gerais, sempre pensando nisso, né, no dependente químico e na família do dependente químico. Com certeza, é um trabalho... A gente se lembra muito, né? A gente que é de Belo Horizonte, que não é novinho, que os novinhos não tiver tão novinhos. Nós somos novos, nós somos jovens há mais tempo. E muito novos. Somos jovens há mais tempo, né? Muitos deles não conheceram o professor Elias Murat, um homem tão importante, político aqui, né, da nossa cidade, e que sempre teve essa luta contra as drogas. E a gente reconhece isso, né? E você tem estado à frente desse trabalho tão importante. Como funciona o Abraço, Jaime? Bom, a Abraço hoje, até 5 anos atrás, o foco dela era a dependência química, né? Prevenção, tratamento. E hoje a gente deu uma nova roupagem. Então, a Abraço, ela tem abrigo para criança e adolescente de 0 a 18, temos casa de pessoa idosa, temos projeto com moradores de rua. A Abraço é responsável para cuidar da saúde mental da nossa Guarda Municipal de Belo Horizonte. Olha. Então, a Guarda é cuidada, toda a saúde mental é lá na Abraço. Aí nós temos psicólogos, temos psiquiatra, temos assistente social, e também a gente investe muito em capacitação, né? Capacitação para as pessoas que trabalham nessa área. Essa era uma particularidade do professor Elias, ele sempre gostava de investir nisso, né? Em formar pessoas para que elas pudessem dar o seu melhor, né? E por ali passaram assim, estagiários da UFMG, de várias faculdades, que hoje são profissionais competentes. Então, hoje nós temos ali o atendimento psicológico, psiquiátrico, temos oficinas, temos um grupo de apoio para a família, onde a gente pensa que a família, como codependente, ela também precisa ser cuidada. Sim, né? com Tanto certeza. ou mais do que o próprio dependente. Sim. Né? Porque é ela que vai recebê-lo de volta, é ela que adoece junto com ele. Sim. E hoje, assim, pela Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença. Sim. E para muitos é irrecuperável, mas a gente que tem essa vivência sabe, né, o quanto que é possível a pessoa se livrar das drogas, por mais difícil que esteja. Sim. E lá vocês atendem só os dependentes das drogas lícitas e ilícitas? Sim. Todas, abrangendo tabagismo, todas. alcoolismo, crack. O contexto das drogas mudou muito, né, Márcia? Por exemplo, no nosso tempo, que não é muito tempo, né? Então, assim, você tinha muita maconha, você tinha cola de sapateiro, e tinha algumas drogas que não mexia tanto com a saúde mental do dependente, né? Hoje não, o crack, ele transtorna a pessoa, então ela fica violenta, ela rouba, ela bate no pai, ela bate na mãe. Sim. E isso causa, né, assim, uma questão de saúde pública mesmo, né? Sim, Porque com certeza. até você ter um vizinho dependente químico é um risco para você. Imagina os pais. Porque aí tem a manipulação, aí tem aquele desejo, né, de fazer alguma coisa e às vezes acaba até cedendo, né? Eu conheço pais que levam a droga, né, vão lá, levam a droga para o filho não ir para a rua. É como se isso fosse uma solução. Mas a gente entende o desespero. É um desespero, porque, sim. Ainda mais hoje com essas drogas, né? Então a família, assim, ela pensa no pior sempre, né? E realmente acho que tem que pensar nisso, né? Porque claro. A droga hoje ela está transformando as famílias, né, em assim, ambientes muito ruins, né? Com certeza. A gente, né, como pastor também convive, já conviveu e tentou ajudar e tenta ajudar sempre, claro, famílias que enfrentam isso, aquele momento em que a pessoa começa a vender as coisas de casa, a violência, como você disse, então os pais eles não dormem sossegados porque alguma coisa pode acontecer. E nesse desespero, eu imagino e já ouvi muito deles, eles mesmos ficam sem saber o que fazer. Como ajudar? O que fazer? Então, esse suporte, ele é fundamental, né? As comunidades terapêuticas, as igrejas, a sociedade, o governo, é um assunto em que todos precisam se unir muito, ter muito conhecimento, engajar muito, porque é uma necessidade violenta de que algo seja feito, né? Quero voltar um pouquinho, te fazer uma pergunta pessoal, né? Você deu o seu depoimento, seu testemunho aí. Como você entrou para o mundo das drogas, Jaime? Eu morava em Coronel Fabriciano, no interior, mudei em 75 para Belo Horizonte, fui morar na Floresta,
que na época era um bairro muito... tinha um consumo de droga muito, muito grande. E a curiosidade, né, foi uma delas, a influência, né, porque eu cheguei do interior, eu não era uma pessoa assim muito extrovertida, e uma forma de eu me aproximar... Queria ser aceito pelo grupo, Exatamente, né? Isso, né? E aí comecei, e as pessoas sempre acham, quando eu quiser parar, eu paro. Né? Esse é o grande perigo da droga. Né? Então, conheço muitas pessoas. Não, se não experimenta... Só que a maior parte das pessoas que experimentam, elas gostam. 80%. Porque a droga traz aquela felicidade provisória, né? Aquela alegria. Momentânea. Aparentemente, os problemas, né? Não, esquece. Mas aí você usa de novo, se torna dependente. E uma vez dependente, aí passa aquela fase que você é capaz de fazer muita coisa que você não faria. Né? Por exemplo, roubar. Né? Eu nunca imaginei. Ser agressivo. Ser agressivo até que eu não era muito, né? Mas eu ia muito para a rua, né? Então eu voltava, mas quando o meu pai e minha mãe me questionavam, eu sempre tinha uma palavra de não, né? Não preocupa, mentira, né? Mentira. Até que começou a vir prisões, né? Começou a vir situações que você não tinha mais como negar, né? Mas também e aí, fazer o quê, né? Como é que nós vamos fazer, né? Meus pais tinham vindo do interior, então não tinha ninguém para orientar, não tinha ninguém para... Até com um casal de missionários, eles trabalhavam em Brasília e eles estavam passando por Belo Horizonte. Eles tinham vindo do Seminário Betânia de Belo Horizonte, de Coronel Fabriciano. E aí eles me convidaram, isso foi em 81. Você quer ir com a gente, né? Nós estamos de carro. E aí eu fui. E aí, graças a Deus, né? Aí eu fiquei 1 ano em tratamento, me recuperei, depois fiz um seminário lá de 5 anos. E desde então, né, eu já trabalhei em São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, e agora nós estamos aqui. E assim, a Abraço, ela veio como, eu não digo um presente, porque eu estava há 18 anos em Campo Belo, no Provim, que era uma instituição que trabalhava também nessa área. E eu não tinha contato com o professor Elias. Né? Eu tive 2 contatos na minha vida com ele. Né? Lá em 2000 e tal, e depois, numa reunião. Mas aí não tinha ninguém para assumir Abraço. Abraço estava com a morte dele, então ficou muito vulnerável. E o pessoal, todo mundo, né, porque estava acostumado dele buscar os recursos. E aí, né, o Clóvis Benevides, um amigo meu, falou, olha, vem para cá, você... Aí eu aceitei o desafio e foi difícil, né? Foi 2 anos que eu fiquei indo e vindo né? Minha esposa lá com meu filho, mas aí, hoje eu posso dizer que deu certo, era propósito de Deus. E a instituição hoje, né? Então ela tem parceria com o TJ, né? Com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Governo do Estado, o Governo Municipal, né? E estamos em 5 municípios, né? Caeté, São Brás, Varginha, Contagem e Belo Horizonte. Né? E também em Cubatão, São Paulo. Olha, muito interessante. Graças a Deus pela sua vida, pelo seu, né, a sua salvação, que Jesus, ele entra, ele resgata, ele transforma, ele restaura, liberta, cura, limpa, né? E te usa, né? Eu acho que não tem nada melhor do que você ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, as famílias principalmente, né? Sim, com certeza. Aquilo que você, né, eu gosto sempre de citar essa frase do Rick Warren, que é não desperdice a sua dor, né? A dor pela qual você passou, a sua família, você passou e fez a sua família passar, sabe o que é na pele realmente. Então você vai ser usado por Deus exatamente naquela área ali para restaurar, para resgatar outros Jaimes, né? Outros tantos Jaimes e tantas famílias. E imagina a sua família, a alegria, né, deles. Não, sem dúvida. Quando não você tem mais meu pai e minha mãe, né, mas tem meus irmãos. Na época, né? eu estou falando, né? Na época, nossa, foi né, todos os 2 quando partiram, então eu já tinha passado por esse processo de recuperação, de libertação, né? E hoje todo serviço oferecido pelo Abraço é gratuito, né? Desde o atendimento psicológico, psiquiátrico até o local de tratamento. Né? Maravilha. E como que as pessoas podem fazer para ajudar a Abraço, Jaime? Podem fazer doações? Vocês também trabalham com voluntariado, pessoas que se voluntariam para trabalhar? A instituição hoje ela tem 122 funcionários, todos registrados. E temos aí uns 10 voluntários, né? Então, dentro das nossas ações, nós temos grupos de apoio para a família, né? E tem as oficinas, tem as mobilizações na escola. Então, a pessoa pode, através do site, né? Que é
www.redeabraço.ong.br. As pessoas podem acessar e lá elas podem se cadastrar. Nós lançamos há 3 meses atrás uma campanha chamada 1 milhão de abraços, onde a pessoa pode doar R$1 ou mais. E o objetivo realmente é buscar, levantar 1 milhão de pessoas que pudessem fazer a doação, né? Mas o que a gente tem visto é que a maior parte aí doa, né? R$100, R$500, R$1.000, R$20. E a gente está com isso conseguindo se mobilizar, porque o nosso grande problema era que 100% da nossa renda estava vindo do poder público. E o poder público, ele ingessa o recurso que ele te repassa, né? Então, ele não te dá flexibilidade para você fazer, talvez, aquilo que você precisava fazer. Né? Ele te dá o dinheiro para aquilo que ele define. Né? Às vezes, a gente não precisa de um carro, a gente precisa do dinheiro do carro para contratar profissionais. Então, mas com isso, a gente está conseguindo se mobilizar, né? E atender. Hoje, nós temos uma fila de 130 pessoas esperando um atendimento psicológico. Após a pandemia, houve uma demanda, né, absurda por atendimento psicológico. Então, sim, nós atendemos crianças autistas, nós atendemos crianças, às vezes, com síndrome de Down. Então, hoje a gente não atua só com dependente químico, né? A gente atua na saúde mental de modo geral, que é o que a gente faz com a Guarda. Sim. A Guarda tinha um grande índice de tentativa de suicídio, de depressão, de violência doméstica, e a gente tem conseguido, nesses 4 anos de parceria, reverter isso. Graças a Deus. No caso das pessoas que querem ajuda, da mesma forma, né? É um trabalho maravilhoso. Parabéns, né, desde já, pelo trabalho de vocês que têm desempenhado aí nas comunidades, das cidades que você citou, nas 5 cidades, mais Cubatão, São Paulo. Quer dizer, se vocês tiverem recursos, vocês podem ampliar essa rede, né? Vocês podem ir para outros lugares. E, infelizmente, você citou aí que você vende Conselheiro Lafayette. Não, desculpa. Campo Belo. Não, de onde... Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. Eu sempre confundo. Conselheiro Lafayette é a cidade da terra da família do meu marido. Eu sempre confundo os nomes, né? Mas, infelizmente, a droga que era muito mais presente nas capitais, hoje ela está muito presente no interior, naqueles interiores mais longínquos, aquelas cidadezinhas menorzinhas. A gente tem essas notícias do quanto a droga já chegou, o quanto ela já está dominando as crianças, os adolescentes. Então, é uma luta muito grande. Tem que ter um trabalho muito grande de prevenção. E interessante, né, Márcia, que hoje você tem acesso a pessoas que começaram a usar agora, depois da pandemia. Mães, né, que começaram a usar crack. Pessoas com 40, 50 anos. Meu Deus. Né, já com... E que, de repente, né, por algum motivo, né, que a gente às vezes desconhece, mas sempre está ligado à depressão, está ligado a outras coisas, e simplesmente começaram a usar agora. E assim, então a gente tem todos os casos, né? Então, assim, o que a gente gostaria, através do seu programa, de dizer, que toda família que estiver, né, enfrentando o problema, então pode fazer contato. E assim, o atendimento ele é gratuito e também a disponibilidade de vagas. A gente consegue, nós temos uma rede no estado inteiro onde as pessoas podem ter o direito ao acesso ao trabalho da comunidade terapêutica sem custo nenhum. Né? Porque esse é o grande desafio também, né? Porque se você fala numa contribuição de R$1.000 com uma família que ganha um salário mínimo, né? Então o filho vai morrer. Então, mas hoje, graças a Deus, os governos estadual, federal, todos eles têm uma política que eles conseguem bancar, né, fazer uma parceria com as comunidades terapêuticas para que a família não tenha essa despesa. E no caso da família, nós temos lá os grupos de apoio familiar. Na terça, né, ainda temos os grupos de jogadores anônimos agora, né, o pessoal viciado em jogatina. Nós iniciamos um grupo agora, Márcia, nos surpreendeu, que é o grupo de familiares que tem alguém com esquizofrenia em casa. Olha, uma coisa assim que a gente não imaginava quanto que seria, assim, quantas pessoas vivenciam esse problema, né? De ter um esquizofrênico e não sabe lidar. Então, a proposta do grupo é justamente isso, né? A gente trocar, né? Acho que tudo que a gente troca experiência, a gente conversa, une, né? Onde tiver 2 ou 3 ali reunidos, a gente vai e Deus vai dando o caminho, né? E a gente vai se fortalecendo. Lá também tem algum trabalho espiritual, Jaime? Oração, estudo da palavra de Deus? Como é que funciona? Ele faz parte, por exemplo, no caso do espaço da comunidade terapêutica, sim. Né? No caso do espaço aqui de atendimento, a gente tem uma dificuldade em função por prestar serviço para o poder público. Né? Então, ele, muitas vezes,
mas agora nós iniciamos um trabalho de uma célula dentro, mas aí é mais voltado para os funcionários e as pessoas da região, né? Então, mas a gente entende que a psicologia é importante, a psiquiatria é importante, todo tipo profissional é importante, mas o que vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas é o encontro dela, né, com Deus, né, com Jesus. Porque ela pode conseguir ficar até sem usar droga, mas se ela não experimentar esse amor que transforma, que liberta, né, que gera esperança, que preenche, né, e que faz a gente ser feliz de fato e sempre feliz. Sempre feliz. Então aí é Jesus mesmo, né? Com certeza, porque aquele vazio ali, aquela falta, aquela necessidade, que ela tenta preencher com a droga, com a bebida, com o jogo, com o sexo, com a pornografia, seja lá o que for, ela vai continuar com fome, ela vai continuar vazia. Então, é o espírito, né? Então, o Jesus vem, ele preenche, claro, é um trabalho multidisciplinar, importantíssimo, como você falou, física, emocional e espiritualmente. É uma luta muito grande, é um trabalho que tem que ser feito e como a gente citou no interior, né? Eu fui candidata a deputada estadual ano passado, então viajei muito em Minas Gerais. Não viajei muito, mas fiz algumas viagens e a gente vê a ociosidade. Então, assim, quero aproveitar aqui para pedir para que os políticos, né, os vereadores da cidade, os prefeitos, eles incentivem o esporte, né, nas cidades, principalmente do interior, todo tipo de aprendizado, de artes, de profissionalismo, ensinar profissões, porque no interior eles ficam muito ociosos. Você passa domingo à tarde numa cidade assim, é um deserto. E eu fiquei pensando, onde estão as crianças dessa cidade? Todo mundo já tem celular, né? Então, com certeza eles estão com o celular em algum lugar e muitas vezes, infelizmente, vendo o que não deveriam. Sim. Ou sendo assediados pelos traficantes, por aqueles que têm um interesse em fazer com que eles se tornem dependentes de drogas, né, e de tudo. Então, é um trabalho muito grande. A prevenção precisa ser feita cada vez mais cedo, porque a droga está atingindo cada vez mais cedo. Nos últimos dias eu tenho falado muito sobre a questão da prevenção, sabe, Márcia? Porque se gasta muito com tratamento, né? O governo federal gastou ano passado 328 milhões de reais para tratar dependentes químicos. Pois é. O recurso para fazer a prevenção foi 5 milhões 500 e poucos mil. Pois é. Para o Brasil inteiro. Ou seja, não é nada. Né? E o tratamento é importante, porque tem gente que já entrou, né? Então não tem mais. Mas a gente tem que pensar na futura geração. Sim. E aí a prevenção não é só falar do assunto, né? Claro. É esporte. É a grande arma na prevenção, é o esporte. Nós fizemos agora uma parceria com a ACM, que é a Associação Cristã de Moços. Eles estavam com uma estrutura fechada há 12 anos aqui na Cidade Nova. Então, nós estamos pegando essa estrutura e ali vamos ter aulas de natação, aulas de luta, de TI, aulas de costura, justamente para quê? Para a pessoa, né, introduzir a pessoa numa profissão, né, tentar resgatar né, essa questão. Então, nós já estamos trabalhando para início de agosto, a gente já ter ali várias ações, pensando sempre na prevenção. Que maravilha. Eu fico muito feliz, porque eu pensei que não tinha mais ACM em Belo Horizonte. Eu tenho uma história com a ACM, né? É mesmo? Olha. 30 anos atrás, ela tinha um programa de intercâmbio com os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E ontem, coincidentemente, eu vi duas mulheres com uma camiseta com o Y, que é o IMCA, que é nos Estados Unidos, que é a Young Men Christian Association. de 180 anos, né? Exatamente. Tem uma unidade no Caiçara que está funcionando e o Véu das Noivas. Sim, o resto lá. Eles venderam e aqui estava fechada há 12 anos. Olha só, Nova. Que bom. É um trabalho maravilhoso, né? Vai dar certo. Já deu. Já deu certo e que Deus continue abençoando mesmo. Vocês, nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, Jaime. Pode ter gente que está assistindo a gente aqui e gostaria de saber, né? Como eu lido com o meu filho, com a minha mãe, com a minha filha, que tem dependência química, que está dentro da minha casa? Quais são os primeiros passos? Quais são as atitudes mais importantes que um familiar deve ter? Eu acho que a primeira coisa é diálogo, né? Você descobriu. Tá, então vem cá, filho, vamos conversar. Tá usando. A tendência é negar, né? Então, mas sempre vai surgir oportunidade. A partir do momento que houve tipo assim, a abertura
Não, então vamos, né? A Abraço está à disposição tanto para atendimento online quanto para atendimento presencial. Nós temos o nosso canal de informação, a pessoa pode entrar no site, ali ela tem várias informações, pode pedir e talvez pedir a orientação de um profissional é importante, né? Até mesmo às vezes antes de conversar com o filho, olha, descobrir. Como vai abordar, né? E nós estamos, né? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa expertise e a gente quer poder ajudar, né? Contribuir para que as nossas famílias sejam mais felizes. Sejam saudáveis, sejam curadas, felizes, né? Exatamente. E como você citou anteriormente, a família, ela realmente adoece muito e é uma situação, assim, terrível. A gente, como eu já disse também, né? A gente, quando atende, a gente ora, a gente crê, mas a gente fica, assim, com o coração tão apertado, porque é uma situação que, graças a Deus, eu nunca vivi, não vivo, não tem ninguém muito próximo a mim, mas a gente tenta imaginar aquelas coisas. Por mais que a gente tente imaginar, não é nem um décimo do que a pessoa realmente vive, dessa luta, né? dessa tentativa. Então, assim, a gente precisa realmente, como igreja, como comunidade, como pessoas, como cidadãos, se unir para combater, para prevenir cada vez mais. E aqui um alerta aos pais, gente. Olha, o Jaime já citou aqui diálogo, mas os pais, eu vejo muito, os pais estão muito desatentos aos filhos hoje em dia, por tantos motivos que não temos tempo de falar aqui, mas fique atento aos seus filhos. Eu sempre falo isso, não despreze os sinais. Todo mundo dá sinal, não é? Sim. O filho vai dar sinal, todo mundo dá sinal. O comportamento muda, os olhos mudam, sabe? Checar a mochila assim, privacidade. Seu filho, não, porque prevenir é melhor, porque depois o remediar é muito mais difícil. Ô, Márcia, e hoje... eu estou falando, desculpa, só vou terminar isso aqui, porque eu estou falando para um público, nosso público é um público predominantemente cristão, cristãos católicos, evangélicos, mas nós temos pessoas heterogêneas, diferentes religiões, ateus, enfim. Graças a Deus a gente tem um público muito grande, mas muitos cristãos estão muito relapsos com seus filhos. Esteja atento a todo o comportamento do seu filho e não seja amiguinho do seu filho, não. A gente vê muito isso. Que lindo, tá? Sabe, corrija, seja firme, direcione. Esse é o nosso papel como pai e mãe, em todas as áreas e principalmente nesse assunto que a gente está falando hoje. E hoje, por exemplo, a gente tem a opção, quando se chega numa condição extrema, né, de estar agredindo o pai e tal, a única opção realmente é a internação involuntária. Não é o mais aconselhável, mas às vezes é a única solução. É preservar a pessoa e preservar a família. Só que aí você só tem opção pagando, né, com recurso. E nem toda família tem hoje condições de, né, arcar com um tratamento desse tipo de R$ 2.500. É, né? muito caro, é verdade. Mas Abraço está à disposição. Que bom, que bom. Pra a gente abraçar. Já deixou isso para abraçar. A gente já deixou, vamos repetir, redeabraço.ong, não é org, é ONG, né? ONG.br, para você interagir, conhecer, abraçar também essa ONG, essa instituição que tem sido tão relevante aqui na nossa cidade e em tantas outras. Jaime, muito obrigada por enquanto. Um beijo para sua esposa, né, para o filho. Nós nos conhecemos sexta-feira no aniversário da Isabela. Um beijo para a Elaine, para a Isabela. E a gente vai se encontrar daqui a pouco ali para provar aquele macarrão que nós vamos aprender daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você quer aprender mais uma daquelas receitas saudáveis, deliciosas, fáceis, rápidas? Você não pode perder. É o espaguete nutritivo, intervalo muito rápido. A gente volta já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. E agora? Chegou aquele momento tão sempre esperado do programa A Hora da Cozinha. Você fala, Márcia, eu quero comer. Delícia, mas para comer alguém tem que fazer. Se não é você, você pode aprender a fazer, ou então você pode, de repente, chamar a Luciana. Nós vamos aprender a fazer o espaguete nutritivo agora. Eu estou recebendo essa moça bonita aqui. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, e você? Bem empreendedora.
Empreendedora. Chique, muito chique, né? não é? Pesada esse nome. Mas é verdade. Obrigada. Obrigada por ter vindo, viu, querida? Eu que agradeço. E aí, a gente vai aprender a fazer esse espaguete nutritivo, que na verdade vai ser o espaguete de cenoura, né? É um espaguete de cenoura que nós vamos utilizar aqui a abobrinha, a berinjela, tomate, cebola e o alho. E o franguinho. Isso, o franguinho. Tá. Então, as pessoas que, eu não gosto tanto de cenoura, pode ralar a abobrinha nesse ralador comprido para fazer o espaguete de abobrinha. Isso. E de repente inverter, usar a cenoura picadinha ou... Né, é o que você tiver na geladeira, tá. né? Hoje aqui tem uma com 0 carboidrato. Então, como é uma receita sem carboidrato, você pode estar optando por estar colocando... às vezes a gente gosta de pepino ou até mesmo o tomatinho cereja, né? Então, a abobrinha, ela é muito boa porque ela não tem um gosto marcante. A berinjela já tem. É só verdade. que uma dica da berinjela é que eu não uso a semente. Eu uso só a parte da casca, porque aí não dá aquela sensação da semente. Então, quem não gosta, né? Quem não gosta vai conseguir comer tranquilamente. Mas a berinjela, ela... Quando você come ela gostosa, bem temperada, você tira aquele ranço de achar que a berinjela é ruim, né? Berinjela é meio prima do jiló, né? Não, gente, uma prima gigante do jiló? Eu acho que ela é meio prima gigante do jiló. Elas são parecidas, mas jiló não rolou ainda comigo, não. Primeira coisa que você vai fazer, então, é o frango, né? Você colocou alguma coisa aí no fundo? Olha, esse frango aqui, ele foi temperado com açafrão, alho e pouquíssimo sal. Tá. Eu costumo cozinhar com pouco sal, né? Lembrando que por conta da questão de saúde, é bom ter menos sal. Claro. E também evidencia o sabor dos legumes. Quem gosta de comer, gosta de apreciar os sabores, vai ver que a abobrinha tem um gostinho, a cenoura, a cebola, o alho, né? Nossa, deixa eu abaixar aqui, senão eu vou colocar fogo aqui, né, gente? Então, o frango, você está grelhando ele... Eu vou grelhar o frango e a pessoa porque também ele em casa demora um já pouco mais para fazer. Olha, lembrando que também dá para você usar... não precisa usar proteína, não precisa usar a proteína do frango. Você pode substituir pela carne de porco, pode substituir pelo champignon, né? Que também é uma proteína. Para quem é vegano, é uma receita muito boa. É verdade. Porque é saboroso. Só tirar o franguinho. Isso, a única diferença é que é bom você colocar um pouquinho de molho inglês, né? O champignon dar aquele sabor gostoso. Ótimo. O champignon tem muita proteína também, né? Então você vai sentir falta aí da proteína. E é muito saboroso. Para quem gosta de champignon, vai ver que ficam... É muito saboroso. Dá aquele sabor marcante. Verdade. Agora, aqui eu vou torrar o alho e a cebola até ele ficar um pouco mais transparente. Aí, quando a cebola fica transparente, você pode entrar com os outros legumes. Tá. Essa receita eu não preciso colocar água. Por quê? Porque o tomate, ele já tem já tem a água E a própria. berinjela e a abobrinha também, né? Ela dá uma murchada. Assim, você pode guardar depois, armazenar, mas se você comer na hora, você vai sentir ela bem crocante, assim, Mais né? al dente, Mais né? al dente. E se a pessoa que gosta, cozinha menos, né? Quem quiser cozinhar mais, pode cozinhar mais. No nosso caso aqui, ele vai cozinhar mais ou menos por 10 minutos no máximo, que é o tempo de refogar mesmo, tá? E você, Luciana, trabalha com alimentação assim, light, né? Saudável, há quanto tempo? Isso, eu trabalho com alimentação... Vou falar da empreendedora agora. Isso, eu trabalho com alimentação saudável desde 2019. Eu trabalhava na área administrativa e fiz um curso com uma chefe de São Paulo e aquilo ali me acendeu uma chama. E com isso eu comecei a fazer em casa para testar. Comecei a testar em casa, coloquei todo mundo lá em casa de cobaia, os meus amigos, e comecei a trabalhar em casa. Olha, que maravilha. Aí depois veio a pandemia, eu fiquei meio desesperada. Aí eu tive uma ajuda que foi com
Que foi a do Sebrae, né? Que eu comecei a fazer um curso no Sebrae. Vários cursos, várias preparações. Eu vou colocar aqui um pouquinho aqui. Eu não coloquei a medida certa, mas depois, se alguém quiser a receita... Nós vamos passar daqui a pouco a receita. Aqui a gente está fazendo uma quantidade um pouco maior, né? Tem muitas bocas aí. Para não deixar ninguém com vontade, tá, gente? Deixar ninguém com vontade. O sal, ele é a gosto, tá, gente? Eu vou colocando assim só para ir misturando e tirando um pouco. Mas é muito bom você falar em relação ao Sebrae, porque é muito bom quando você quer fazer alguma coisa, você procurar conhecimento daquilo que você está fazendo, exatamente, né? Para você não ficar dando tiro no pé, para você não ficar perdendo tempo, dinheiro. Então, qualquer coisa que você queira fazer, principalmente algo novo, empreender, alguma coisa que você nunca teve contato, né? É importantíssimo. A gente tem, né, no Brasil inteiro, vários órgãos, várias escolas. A internet também está aí com cursos de graça. Então, procure conhecimento, isso é importantíssimo. Exatamente. O Sebrae, ele veio no momento que eu estava perdendo dinheiro. Esse né? aí você abaixou o fogo? Esse pode aqui, aumentar, o primeiro. Esse aqui eu aumentei. Para ele dar uma murchadinha, tá, gente? Eu coloquei, igual eu falei, eu coloquei pouco azeite, né? Não chegou a dar nenhum fio, mas você pode colocar mais azeite, mais cebola, mais alho. Tá cheirando, gente, não tá, gente? Esse aqui é muito gostoso, gente. Tá lá em casa, muito cheiroso, delícia. O frango, eu temperei ele só com açafrão e alho. Então agora eu vou colocar o sal. Tá achando que o frango tá desproporcional, não tá não? Porque vai murchar muito aqui? Vai. A quantidade. Eu vou fritar mais, porque senão não vai fritar tudo de uma vez. A panela é pequena. A panela é pequena. A panela é pequena. Eu vou colocando aqui no canto, que aí vai ficando... Eu lembrei de uma história, só enquanto chega ali, eu vou contar essa história rapidamente, ou as minhas histórias, né? Lembrei de uma história que é a seguinte, a moça casou. E aí ela só cozinhava numa panela muito pequena. Sim. Tudo quanto é carne, tudo quanto é coisa, ela cozinhava naquela panela pequena. Aliás, desculpa, ela picava tudo pequeno. Qualquer carne, qualquer coisa que ela fosse cozinhar, ela picava muito pequenininho. E o marido dela falou assim, por que você pica tudo pequenininho desse jeito? Por que tudo que você vai fazer, você pica pequeno assim? Ela falou assim, sabe que eu não sei? Minha mãe sempre fez isso. Ligou para a mãe, tô com uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Por que você sempre picou tudo pequeno? Toda carne, não tinha uma coisa com um pedaço maior, uma carne inteira, um peixe inteiro, era tudo pequeno, legume pequenininho. Aí ela falou assim, você sabe que eu não sei também? Porque minha mãe também sempre fez isso. E aí, enfim, ligou para a mãe, que na verdade era a avó da moça, né? Aí a avó, minha filha, porque a gente lá em casa era muito pobre. Então a gente só tinha uma panela muito pequenininha. Então a gente tinha que picar tudo muito pequenininho, porque não tinha como cozinhar nada maior. E aí a mulher, né, entendeu? A moça até mudou, passou assim, realmente é uma tradição que eu não preciso seguir. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você segue uma tradição sem pensar por quê. Você repete atitudes que a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó tinham, mas que não tem sentido mais para você. Isso na religião, isso em hábitos, né? Então, preste atenção. Se você está seguindo alguma tradição aí que às vezes você nem sabe por quê e que de repente te impedem de ter uma liberdade de aproveitar, como aquela moça poderia aproveitar as panelas grandes e fazer carnes assadas e fazer, né, salmão inteiro, mas ela estava limitada a uma tradição. Então, fica aí essa historinha para você pensar. Aqui a gente tá... Então você colocou a cenoura por último porque também você não quer que ela murche demais. Eu não quero... Aqui, nessa receita, eu não quero que nada fique super cozido. Para não ficar nada muito murcho. Então a cenoura, ela vai ficar aqui no vapor por um pouquinho e ela vai... Olha aquela cebola ali da colher. Que delícia. Gente, não muito saboroso. Enquanto chega aí, Luciana, eu vou deixar o pessoal anotar a receita. Sim. Pessoal, né? Receita na tela, fácil, saudável, cheirosíssimo e com certeza saboroso. Bora?
Muito bem, estamos aqui de volta. Você chegou agora, ligou a TV correndo, ou YouTube, você que está acompanhando a gente pelo YouTube. YouTube, como diz o outro. Nós estamos aprendendo a fazer aqui um espaguete nutritivo. Na verdade, esse espaguete, a Luciana das Sensações Mineiras Fit está nos ensinando a fazer. Ele não tem a massa, né, Luciana? Mas pode fazer se quiser, com macarrão sem glúten. Com macarrão vegano. Macarrão vegano. Uma massa normal. É bem opcional mesmo. Eu já comprei um macarrão, gente, vende uma caixa assim, ó, de chia com abóbora. Isso é uma delícia. Tem várias muito opções. gostosos. Sim. Hoje tem como você... o mercado, ele está mudando muito, né? Então, hoje, as pessoas têm buscado ser mais saudável. Então, ela tem diminuído o glúten. Algumas pessoas passaram a ser têm intolerância ao glúten. Outras pessoas são celíacas. Então, o mercado está muito aberto a vários ele tem que produtos. Ele tem que fornecer para esse tipo de gente também, né? De pessoas, então. Isso. E também ficou mais acessível, porque antes isso era muito caro, né? Então, por exemplo, comprar uma caixa de macarrão, que você olha, a caixa parece que é pequena, R$10. Está mais caro do que o outro pacote, que custa 6, 7, enfim, dependendo da marca, né? Tem marca que é muito mais cara. Mas rende muito. Então, né? Não é que é uma coisa... Você vai comer um macarrão sem glúten, macarrão vegano, se você quiser. Não sou vegana, nem em casa ninguém é vegano, nem vegetariano. Mas, às vezes, você quer comer, diminuir o glúten, né? Tem gente que falou assim, olha, eu diminui o glúten, nunca mais tive enxaqueca, nunca mais tive problema. Então, assim... tem problema intestinal, né? Tem muita gente que tem problemas intestinais. Ele é inflamatório. E não sabem o motivo, né? E o motivo principal é a alimentação, a má alimentação. E aqui o legume já está pronto, aqui o espaguete já está pronto. Só falta o franguinho dar uma cozidinha, né? Uma secada aqui. Os vegetarianos e veganos já está pronto. Não precisa da proteína, né? A não ser que quisessem colocar o vegetariano, no caso, colocar o cogumelo, né? Isso, o champignon já estaria pronto, inclusive. O frango é porque a gente vai deixar ele aqui secar a água e já vai ficar pronto. Os legumes, eu falo que eu faço técnico em nutrição no Senac hoje e eu tenho aprendido muito sobre essa questão da mudança alimentar, né? A gente vê que a gente está contaminando a nossa família, né? A gente enche os nossos filhos de produtos industrializados, muito doce, muito açúcar, refrigerante, e isso deixa a gente muito chocada, assim. É verdade. Cada dia que eu chego na escola, né, na minha aula e minhas professoras vão passando novidade, eu falo, meu Deus, onde que eu estava, que eu não vi isso acontecendo comigo. Isso hoje para mim é uma sabedoria, mas antes era cômodo, ignorante, né? Era muito cômodo. Ignorava esse assunto. Isso é fundamental, falo muito isso aqui no programa, sobre a nossa responsabilidade. Eu vou falar ali daqui a pouco sobre isso. A nossa responsabilidade de nutrir a nossa família. Nós, pais, pai, mãe, ou avô e avó, aqueles que cuidam. Porque hoje em dia tem muitos avós que cuidam, né, para os pais trabalharem, eles que ficam. Os avós, então, têm um desafio ainda maior, porque costumam dar tudo que o neto quer, encher ele de doce. Então, gente, é muita responsabilidade, porque é inflamatório, o açúcar é inflamatório. Né? Muito sal, gordura. Quer dizer, a gente... não que você tenha que tirar, todos os especialistas, nutricionistas, médicos que já vieram aqui, eles falam que se você não é celíaco, ou seja, se você não tem a doença celíaca, que é aquela que você não pode com glúten, ou se você não tem uma intolerância, você não tem que tirar 100% do glúten, mas diminuir, porque as pessoas comem muito. Né? Muito carboidrato dessa farinha branca, que é muito processada. Muito processada. Sendo que a gente tem na natureza, né? Hoje mesmo eu fui no sacolão. Muito, gente. E sacolão, gente, é tanta coisa, você quer levar tudo, você tem que levar aos poucos. Essa semana eu levo um tanto, semana que vem... Porque é muita variedade que a gente tem muito acesso, né? Muito acessível, você encontra facilmente. Então não tem desculpa, né, Lu? Não tem desculpa. E a nossa educação alimentar
né, agora eu já estou mais velha, então, mas a nossa educação alimentar agora tem que vir para os mais novos, né, que está com o paladar limpo, que ainda consegue descobrir também, os alimentos. Sempre é tempo. Não, né? a gente tem como reeducar, né, fazer aquela desintoxicação, mas assim, começar da criança, né, começar da criança, porque é dali que o pai substitui o leite pelo refrigerante na mamadeira, é onde o pai prefere dar uns chips do que fazer um pão ou dar uma fruta. Então, tem opções, tem muitas opções. Tem muitas opções, que bom. E a Lu tá aqui para ajudar também, né? Você que precisa de ajuda, não tem tempo. Tá chegando aí, né, Lu? Já tá chegando a montagem do prato. Daqui a pouco eu vou pedir para você fazer a montagem. Eu vou ali dar uma palavra e depois eu e o Jaime voltaremos para provar essa delícia. A montagem é aquela ali que você já sugeriu, né? Sim. Enfim, se a pessoa quiser colocar o frango separado, enfim, né? Cada um. Tá jóia. Mas essa montagem que você fez tá ótima. Gostou? E gostei demais, linda. E Obrigada. Gente, olha que jantar nutritivo, né? Obrigada, viu, meu amor? Desde já. Depois nós vamos ter ali o resultado dessa delícia. Bom, foi de Deus também a Luciana ter comentado sobre essa questão, né, alimentar, porque eu quero compartilhar com você. A gente falou no começo do programa, se você chegou agora, nós falamos no começo do programa sobre Abraço, que é uma ONG, é uma instituição que ajuda em várias áreas, começou especificamente com dependentes químicos, ajuda as famílias, dá suporte. E a gente falou muito sobre isso, sobre essa problemática que está dentro da casa de muita gente, muitos cristãos, que é a dependência química, de álcool, de drogas, de tabagismo, enfim, de jogo. Jogo não é dependência química, mas enfim, é dependência de uma forma geral. E eu quero, resumidamente, compartilhar algo que eu tenho falado sempre, eu tenho dado palestras sobre isso, que nossa responsabilidade como pai e mãe nutrir os nossos filhos. E essa nutrição é a nutrição espiritual, emocional e física. É nossa responsabilidade. Quando uma criança, né, ela está com fome, ou quando uma pessoa está com fome, com muita fome, imagina, aquele dia que você está com fome, ou você não sabe nem o que é fome, né? A pessoa que está com fome mesmo, que está dias sem comer, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai comer o que ela vir na frente. Por isso a gente vê as pessoas tirando comida do lixo, né? Porque ela está com fome, ela quer matar a fome dela. Então, qualquer coisa serve. Agora, esse princípio é o mesmo para a fome espiritual e emocional. O que acontece muitas vezes é que nós cristãos, pais, muitas vezes cristãos, nós às vezes ensinamos os nossos filhos a palavra de Deus, levamos eles à igreja, fazemos tudo certinho, fazemos a nossa parte. Em Provérbios 22:6, que a gente já conhece tanto de cor, né? Pais, ensinem os seus filhos no caminho que eles devem andar, que até quando crescer ele não se desviará dele. Ali, a Bíblia não está especificando o caminho. A gente fala assim, o caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, mas tem outros caminhos também, porque nós não somos só espírito. Nós já falamos isso ali, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E nós somos um todo, por isso nós precisamos nutrir os nossos filhos espiritualmente, ensinando a palavra de Deus todo o tempo, como Deuteronômio 6 diz. Inculca na cabeça do seu filho, dormindo de noite, de dia, andando. Todo o tempo, ensina, principalmente inspira com exemplo. Mas muitos pais erram porque não nutrem seus filhos emocionalmente. Não é? Como? Ensinam a palavra, levam na igreja, até fazem culto doméstico, mas não são afetuosos, não têm afeto, não têm carinho, não olham nos olhos, não abraçam. Abraça literalmente, abraça seu filho, segure. As pesquisas dizem que um abraço, quando você segura um abraço por 40 segundos, você libera ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do bem, aquele hormônio que a gente libera quando está amamentando o bebê. Você precisa abraçar, tocar. Eu falo sobre os 5 sentidos do amor, sabe? Olhar nos olhos, ouvir seu filho, falar com ele, abraçá-lo, sabe? Não ser apenas aquele amigo dele para compartilhar. Não, seja firme com ele, mas a nutrição
emocional é fundamental, porque se ele for desnutrido emocionalmente, ele vai precisar de matar essa fome, ele vai querer matar essa fome emocional. E aí qualquer um que chega para elogiar ganha o coração dessa menina. Qualquer um que chega para acolher e abraçar numa turma, mas para oferecer depois uma droga, ele ganha esse menino. Por quê? Porque esse menino, esse adolescente, esse jovem, ele está desnutrido emocionalmente. Ele está com fome, as suas emoções estão precisando. E aquele que vem, fala, olha, dá uma palavra de carinho, dá uma palavra de elogio, chama para perto, faz o que muitas vezes os pais não estão fazendo, porque os pais estão correndo, não tendo tempo, muitas vezes, porque precisam trabalhar, enfim, mas estão mais no celular, muitas vezes, do que os próprios filhos, e os filhos precisando de atenção. Pai, eu quero te falar uma coisa. Ah, meu filho, daqui a pouco. Ô, pai, eu vou te contar. Nossa, anda logo com essa história muito longa. Nunca tem tempo. Então, tempo de qualidade, ouvir, parar, assentar-se com o seu filho, para que depois ele não se assente na roda dos escarnecedores, para que depois ele não ouça conselho dos ímpios, para que ele veja em você uma inspiração de alguém que ama Deus, que ama Jesus, sim, que vive para Ele, mas que é acessível, que tem tempo para Ele, que Ele é importante. Ele precisa sentir que Ele é importante para você, que Ele é prioridade para você. Não é o trabalho que é prioridade, não é a igreja que é prioridade. A igreja é importantíssima. Sempre, minha vida inteira, ajudei, servi na igreja, meus pais, meus irmãos, mas a prioridade é a família, são os seus filhos, é seu esposo, é sua esposa. Eles são prioridade, é Deus, não é assim? Deus, a gente, a família. E aí vem o trabalho, vem a igreja, vem na ordem da hierarquia. Então, nutra e cuide da alimentação, sim, do seu filho. Alimentação material. Não deixa ele ficar comendo bobagem. De vez em quando, tudo bem, quem não come, né? Mas não deixe seu filho todos os dias tomar refrigerante. Gente, a Luciana citou, a gente vê bebê tomando Coca-Cola, refrigerante na mamadeira. Isso devia ser crime. Devia ser crime isso, considerado crime. Então, cuide da alimentação dos seus filhos, da sua própria alimentação. Com tantas opções que nós temos, não é desculpa. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado, sabe? Não é culto ao corpo, não. É cuidar da saúde, é nutrir seu filho para que ele não... Se ele for bem nutrido em casa, ele vai nos outros lugares, ele come uma coisinha ou outra, mas ele não vai chegar lá desesperado, querendo devorar tudo, comer tudo. Por quê? Porque às vezes ele come muito, mas não come qualidade. Ele come quantidade, mas a qualidade não está suprindo as suas necessidades, os nutrientes não estão suficientes. Então, cuide, alimente, nutre seus filhos e sua família espiritual, emocional e fisicamente. Tenho certeza absoluta que você terá resultados maravilhosos. Tá cheirando, não tá, Jaime? Nossa! Ó, tá na hora. Parece que o trem tá bom, né? O trem tá bom demais, dá conta, uai? Tá na hora, tá passando da hora, tá correndo. Hora da gente orar, agradecer a Deus e depois provar essa delícia que a Luciana fez pra gente com tanto carinho, né, Lu? E você, aproveite esse momento e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom, maravilhoso, fiel, e nós temos todos os ensinamentos que precisamos na Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é o pão que nos alimenta, ela é a lâmpada para nos guiar, ela é a bússola para nos orientar, e nós temos tudo o que precisamos através de Ti, da Tua Palavra. E Deus, perdoa-nos quando tantas vezes nós não aproveitamos tudo que nós temos e somos negligentes com a nossa casa, com a nossa família, com a alimentação dos nossos filhos, da nossa própria alimentação, seja ela física, emocional, espiritual, que o Senhor possa nos dar mais uma chance sempre de consertar, de melhorar, de mudar. E Deus, nós te pedimos pelas as famílias que enfrentam familiares, entes queridos, dependentes químicos, Pai, tenha misericórdia. São situações tão difíceis, tão terríveis, que a Tua boa mão esteja sobre eles, Deus, orientando, fortalecendo, libertando esses escravos, esses cativos
dessa dependência, Pai, em nome de Jesus, que haja, Deus, uma nova esperança, um novo ânimo para aqueles que estão desanimados, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o Jaime com esse trabalho tão maravilhoso do abraço, todos que trabalham ali, que a tua bênção esteja sobre ele, sobre toda essa instituição, sobre todos aqueles que estão ali trabalhando, dedicando suas vidas, que eles sejam prósperos, bem-sucedidos em tudo, assim como a Luciana, Senhor, o seu trabalho tão lindo. Deus, que ela possa continuar compartilhando o seu conhecimento, compartilhando tudo que ela faz e abençoando as pessoas. Muito obrigada por este alimento. Nós te pedimos agradecidos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Delícia, vamos provar, correndo, que o tempo está voando. Opa. Luciana, dá o recadinho, querida. Ó, que delícia. E eu não almocei hoje, propósito. Ai, tomara que vocês gostem. Então, eu gostaria de deixar aqui meu Instagram, @sensaçõesmineirasfit, né? Eu estou na região da Pampulha, quem precisar. Eu trabalho com comidas congeladas, eventos, né? A gente faz toda uma cartela de serviços aí. Queria deixar um abraço para as minhas professoras lá do Senac, a Nayara e a Natiele. Elas estão mudando a minha vida, né? Um abraço para toda a minha família. Eu tô aqui morrendo de vergonha. Gente. Oh, meu Deus. Vem aqui ficar perto da gente aqui. Vem cá, porque Vem cá. o trem tá bom mesmo. O Jaime não precisa nem falar nada, ele só quer comer. Vem cá. Obrigada, viu? Eu agradeço. Deus te abençoe. Jaime, tá bom ou não tá? Gente, delícia, leve, quentinho, delicioso. Aproveitem tudo que Deus deixou na natureza para nós, né? E que você possa ter uma alimentação maravilhosa. Um grande beijo. Obrigada, parabéns, é uma delícia. Obrigada. Jaime, muito obrigada também, parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe. Amém. Um grande beijo para você, gente. Você tem uma semana maravilhosa, abençoadíssima. A gente se vê. Beijo para Célia, minha cunhada, que está fazendo aniversário. Beijo, Célia. Deus te abençoe. Beijo para todos vocês. A gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso lindo, maravilhoso Deus quiser. Tchau, até lá. Vamos continuar comendo.